mais. 8h40, já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. Quarta-feira com tempo bom agora aqui no centro de Campos. A máxima para hoje é de 31, a mínima é de 19 graus. Faz 23 graus agora aqui no centro. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza, e Plínio Bacelar vacina. Estamos conversando hoje no programa com William Passos, ele é geógrafo, com especialização doutoral em desenvolvimento regional e em estatísticas na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. Já comentamos aqui sobre Campos, falamos sobre uma projeção aí para esse desenvolvimento da região e alguns entraves nesse caminho em que percorremos, principalmente em que percorremos nesses últimos anos e neste momento atual, que há uma divisão muito bem explicada pelo William, porque o que ele trouxe aqui foi aquilo que a gente tem acompanhado. Hoje essa divisão tem uma projeção a nível estadual. Antes você tinha aqui um grupo político local dividido com o governador do estado, né? Hoje a coisa passa para o campo, o cenário estadual. Você tem um grupo que ganhou força no estado todo, né? E que tem outro grupo aqui local também com força no estado através desse grupo. Muito bem observado pelo William, que não era para ser diferente, né? William, tem uma pergunta aqui, e sempre a nossa pontual Silvana Venâncio deixou aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, para a gente falar ainda sobre essa questão de desenvolvimento. Só dar uma pincelada aqui e a gente entrar nas pesquisas. Só achar aqui rapidamente a pergunta dela, está aqui, ó, Silvana Venâncio. William, o crescimento econômico da região, ela é de Bom Jesus. Ela é jornalista de Bom Jesus, você sabe também, é outra potência política do passado no estado, e tem uma bacia leiteira muito importante, enfim, essa coisa toda que você conhece muito bem. William, o crescimento econômico da região, mesmo com as restrições da pandemia, tem tendência de crescer? E o que, na sua opinião, é mais prejudicial para esse crescimento? Acho que esse crescimento é irreversível, né? Como eu já tenho até apontado nas minhas pesquisas, né? A região de Maricá até São João, até Quissamã, é a principal frente de expansão demográfica do interior do estado do Rio de Janeiro. Se a gente isolar a região metropolitana, onde mais cresce população é de Maricá até Quissamã. Muito desse crescimento ele vem de migrações, porque a população só cresce de duas maneiras, por nascimento ou por migrações. Por nascimento, hoje em dia, não cresce porque as pessoas têm poucos filhos. Então, quando cresce é porque tem gente de fora vindo morar. É um processo irreversível, a gente tem uma desconcentração, está tendo, né, uma desconcentração maior de população no estado, e com isso vem a economia junto. As pessoas não mudam de lugar sem ter nenhum tipo de perspectiva para se fixar, né? Para você ter emprego, oportunidade, essa coisa toda. Então, se as pessoas estão se mudando, é porque, mesmo que a gente não percebam, né, essas oportunidades estão sendo geradas. Então, apesar do impacto todo da pandemia, a tendência é que a gente continue. O que a pandemia pode ter feito é desacelerar o processo, mas a gente continua nesse processo. E eu já apontei na folha, pode anotar aí, eu fiz um cálculo de que a população de Campos deve ultrapassar a de Niterói no ano que vem. Vamos aguardar os dados do IBGE,
para ver, né? A população de Campos já encostou bastante em Niterói, e eu acho que esse é um dado da realidade, né? Um dado empírico muito claro, né? Do que está acontecendo no interior do Rio de Janeiro. Porque se a população de Campos ultrapassar Niterói, né? Você tem tido um ritmo de crescimento maior, né? Porque na verdade maior é um pouco difícil utilizar essa palavra, porque a população dos dois municípios tem um crescimento muito baixo, mas o crescimento de Niterói é mais baixo do que o de Campos, e com isso Campos deve sim ultrapassar Niterói. Não vai ultrapassar à toa, porque tem dinamismo, né? Sim. Você coloca na conta do Porto isso? Também, não só do Porto. O Porto é uma variável que se soma a outras variáveis, né? Campos é um polo de serviços muito importante. A gente às vezes foca nos empregos da indústria que estão em Macaé, mas a gente não pode esquecer, tem muitos serviços e muitas atividades comerciais, né? Quando um empresário ele abre uma empresa, tem que registrar um KNAI. Você pega a listagem dos KNAIs, você só acha esse KNAI em Campos. Então tem coisas, por exemplo, que a população de Macaé, municípios vizinhos, para buscar tem que vir a Campos. Então Campos é um polo de serviço muito... Eu vejo Campos, Macaé, Barra, Rio das Ostras, tudo como uma coisa só. Que a gente vê de maneira separada, porque a gente enxerga a realidade como municípios, eu vejo tudo como uma coisa só. Sabe? Do mesmo jeito que numa grande cidade a gente tem, muitas vezes, indústria, comércio e serviços, a gente tem também aqui indústria, comércio e serviços. Só que elas estão distribuídas regionalmente. Em que diferentes municípios ficaram com um pedaço. Campos ficou com um pedaço. Esse pedaço é muito importante. Comércio, serviços, universidade, né? Macaé tem universidade, mas a diferença da estrutura universitária é muito grande. O polo estudantil de Campos é um negócio fantástico, né? Tem 20 mil, 25 mil alunos aí todos os dias. E isso gera serviço, isso gera comércio naturalmente. Meu caro William Passos, você teve acesso às últimas pesquisas? Eu gostaria só de dar uma beliscada aqui no governo do estado, nosso tempo vai encurtando, porque a Datafolha tem uma pesquisa muito detalhada aí, divulgada recentemente. Mas aqui no estado do Rio de Janeiro, o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, divulgou no 23 de maio, uma pesquisa onde o Cláudio Castro passa o Marcelo Freixo e tecnicamente fica empatado. Inclusive em um dos cenários, o Cláudio Castro tem 16 pontos, Marcelo Crivella 16, Marcelo Freixo 15. Depois Rodrigo Neves 6, Ciro Garcia 5, Eduardo Serra 3, Felipe Santa Cruz 2, Paulo Ganimi 1, branco nulo 25, não sabe ou não respondeu 12%, o que dá 37%. Vamos entender um pouco mais. No segundo cenário, sem Crivella, o Castro aparece com 18 e o Freixo com 17. E aí tem um outro cenário que é o que eu acho mais revelador numa pesquisa, na minha opinião, e aí você detalha isso pra gente. A intenção de voto espontânea. Em quem você votaria no próximo dia 2 de outubro sem apresentar um cenário? Cláudio Castro, 8%, Marcelo Freixo, 4%, Rodrigo Neves, 1%, depois Marcelo Crivella, Garotinho, Lula, até Lula apareceu, 1%, e aí vem outros com menos de 1%, 2%, branco e nulo, 20%, não sabem ou preferem não opinar, 62%. Como é que essa estruturação dessa pesquisa, essa metodologia toda dessas pesquisas, e aí, para que a gente entenda um pouco mais sobre esse detalhe, e como você vê hoje, por exemplo, essa projeção do Cláudio Castro, que era vice do William, do Witzel, né? Perdão, o William, você não posso confundir de jeito nenhum, pelo amor de Deus, do Wilson Witzel, que foi uma surpresa muito grande nas urnas, né? E aí vem essas pesquisas agora independente de qualquer situação, mas com o vice do Witzel. Como é que você analisa hoje? Isso polariza ou não polariza? Essa coisa vai ainda passar muita água debaixo dessa ponte?
A pesquisa, ela mede intenção de voto. Importante a gente diferenciar que ela não mede no Brasil, ela mede opinião, ela não mede resultado eleitoral. As pesquisas que medem o resultado eleitoral são a boca de urna, aquelas que são divulgadas no dia da eleição. Como a totalização dos votos está cada vez mais rápida, a gente praticamente não tem pesquisa de boca de urna. A gente tem para presidente a Datafolha fazendo, né? Porque os outros institutos eles vão encerrando na semana da eleição, porque é caro e enfim. Você tem que ser muito ágil para fazer a pesquisa e divulgar o resultado, né? A questão que a gente precisa entender é o seguinte: quando olha as pesquisas, como é que está o cenário? Tem segundo turno ou não tem segundo turno? Porque são duas eleições. Primeiro turno é uma eleição, segundo turno é outra eleição. No estado, a gente tem assim uma polarização, né? A máquina, por um lado, que é o Cláudio Castro, e o outro polo, que é o Marcelo Freixo, o candidato mais conhecido, que eles vêm oscilando numericamente. Na verdade, a intenção do Marcelo Freixo ele estava maior, e uma conta grosseira que eu fiz, eu estimava ali o Cláudio Castro ultrapassando o Marcelo Freixo em agosto, mais em cima da eleição. Agora as pesquisas já estão mostrando essa ultrapassagem numérica mais cedo. Eu acho que o importante... E ao mesmo tempo tem um dado interessante. O Freixo ele fica mais forte quando está associado ao Lula. Então a questão é o seguinte: o Cláudio Castro, né, para ele chegar no segundo turno à frente, é continuar o trabalho que ele está fazendo, né, o Cláudio Castro ele agiu mais por bastidores, costurou por baixo, se aproximando de prefeitos, e aí os prefeitos vão associando a imagem a ele, e ele vai ficando conhecido, né? E ao mesmo tempo ele traz um dado muito interessante, que é a percepção de que o governo dele não tem corrupção, diferentemente de governo para um estado em que os últimos governadores chegaram a ficar presos, impeachment, né? É uma novidade, né? E a máquina ela fortalece muito a candidatura. Então eu penso no segundo turno aí, entre o Cláudio Castro e o Marcelo Freixo, e aí quem vai na frente vai depender, né, de como ficarão as estratégias daqui para frente. O que os cenários testados mostram? Sem a vinculação do Marcelo Freixo ao Lula, o Cláudio Castro chega em primeiro. Só que se o Marcelo Freixo explorar muito o Lula, se associar muito ao Lula, aparecer muito com o Lula, ele tem chance de chegar em primeiro no segundo turno. Tá aí uma dica para as estratégias eleitorais daqui para frente. Sem o Lula, Cláudio Castro em primeiro, com o Lula associado a Marcelo Freixo deve chegar em primeiro. O segundo turno já é uma outra eleição, 3 semanas, muito rápido. O Cláudio Castro é favorecido porque tem a máquina. Normalmente, se a gente observar as eleições anteriores, quem tem a máquina, quem é governo, chega no segundo turno na frente, normalmente ganha. Mas, por outro lado, se a gente tiver uma diferença de intenção de voto muito grande entre o Lula e o Bolsonaro, e o Marcelo Freixo explorar muito a vinculação com o Lula, ele tem chance também de contrariar a lógica e chegar ao Palácio Guanabara. Pois é, essa eleição de segundo turno ela é mais uma medição de rejeição do que de aprovação. É isso? Por exemplo, aí eu posso mostrar aqui rapidamente, porque eu quero entrar no Datafolha. Mas aqui, ó, na rejeição, o Marcelo, deixa eu achar aqui, ó, o Marcelo Crivella aparece com 42%, o Freixo 27%, o Castro 17%. Vamos nos ater nesses. Esse é um outro dado que beneficia o Castro, né? A menor rejeição. O fato dele ter a máquina, de ter menor rejeição, né? Porque a rejeição está associada, a intenção de voto é menos a rejeição, né? Menos a rejeição. É o voto possível menos a rejeição. Aí o que sobra é a intenção de voto. E aí, né, vai essa coisa toda de apoio para segundo turno, de quem vai com quem, né? Você tem um apoio, por exemplo, do prefeito do Rio de Janeiro no eventual segundo turno. Só que o que eu chamo a atenção é o seguinte: o Castro ele é um político de bastidor, já testado, e ele já mostrou que ele é habilidoso. Então ele não pode ser subestimado. O Castro ele já fez aceno para o Lula. Então o Castro ele ele se aproximou do Bolsonaro, deu uma distância, é aquele político ali que está com um pé na roça, um pé na cidade, indo para o segundo turno. Dependendo da intenção de voto no estado do Rio de Janeiro em favor do Lula, eu não descartaria a possibilidade do Castro até tentar fazer uma aproximação. Já teve eleição no estado do Rio que Lula subiu mais de um palanque.
né? Então, o que prejudicaria, talvez ajudaria menos do que prejudicaria mais o Freixo. Entendeu? Essa divisão do Lula, se ele caso venha subir em 2 palanques do Estado, tem que aguardar agora esse tempo, né? Agora, o Aloysio traz aqui, o Aloysio Abreu Barbosa traz aqui na pauta do programa, e ele fez ontem nós fizemos aqui o programa com o Jorge Gomes Coutinho, não sei se você teve a oportunidade de ver, e o Jorge, né, como detalhou também aqui esse fatiamento da pesquisa do Datafolha. Tem várias perguntas, tem aqui um programa para fazer aqui amanhã toda com você sobre esses dados todos, mas acho que a grande pergunta hoje é aquilo que você falou, precisamos entender a pesquisa, ela é uma intenção de voto, não é uma boca de urna até porque se não houver nenhum problema de transmissão de dados como houve na última eleição, né, de prefeito, que houve aquele hiato ali, aí a boca de urna ali dominaria, né? Mas só nas grandes capitais. Mas a grande pergunta é a possibilidade. Hoje, Lula tem 48% na estimulada, Jair Bolsonaro 27%, Ciro Gomes 7%, André Janones, do Avante, tem 7%, tem 2%, perdão, Simone Tebet, do MDB, 2%, Vera Lúcia, do PSTU, 1%, e o Pablo Marçal, do PROS, tem 1%. Tem alguma possibilidade de ser eleito o próximo presidente no primeiro turno? Possibilidade existe, né? Mas a eleição no primeiro turno é uma eleição difícil de acontecer. Mas a possibilidade existe. Nesse cenário, né, se a gente pegar as pesquisas todas globalmente, o Lula deve estar oscilando entre 46% e 48% de intenção e o Bolsonaro deve estar passando de 30%. O Datafolha mostrou o Bolsonaro abaixo de 30%. Existe uma suspeita, né, de que ele não tenha conseguido captar a transmissão, né, a transferência de voto da saída do Sérgio Moro. Provavelmente o Sérgio Moro transferiu voto para o Bolsonaro. O Dória, a saída do Dória, o que as pesquisas têm mostrado é que o Dória transferiu voto para o Lula. Então o Lula foi beneficiado disso. São as estratégias daqui para frente que vão determinar, né, se vai ter primeiro ou segundo turno. Mas o Lula está mais próximo do primeiro turno do que o Bolsonaro de crescer. O Bolsonaro tem a máquina na mão, alta rejeição. O lado bom e o lado ruim de ter a máquina na mão é isso, né? Primeiro você pode usar a máquina, você pode fazer política pública em cima da hora, usar o orçamento, mas por outro lado, né, você está vulnerável à rejeição. Sim, não, você falou, interessante o que você falou, Lula está mais próximo do segundo turno do que de Bolsonaro crescer. E aí vem uma dessas fatias aqui da pesquisa, que ela traz aqui o seguinte, olha, deixa eu só achar aqui, por favor, intenções de voto por região, por sexo, por cor, queria que você comentasse isso também depois, por religião, né? E aí tem outras fatias aqui que a gente vai analisar, onde o Lula perde para o Bolsonaro, onde o Bolsonaro ganha, a margem é muito pequena. E eu observei ontem que aonde ele ganha com maior margem é no empresariado e acima dos 10 salários, que aí diminui o número de eleitores. Olha que coisa... É um voto mais elitizado, ele ganha onde tem menos eleitores. Onde, né, tem menos eleitores. O grosso dos eleitores, em que ele ainda tem um desempenho bom, são os evangélicos, mas a diferença tá diminuindo para o Lula. O cenário para o Bolsonaro não é muito favorável, porque além da rejeição, né, como eu destaquei, a gente não tem um momento econômico favorável. Embora a inflação deva desacelerar, a percepção da inflação ainda ela é muito alta, mesmo que a taxa da inflação diminui. Mas a impressão, a sensação para o consumidor, quando você tem uma situação como essa que a gente está vivendo,
é que o crescimento da inflação menor parece que está crescendo mais do que o crescimento da inflação maior numa outra situação. Uhum. Então a gente teve assim, um crescimento da inflação muito forte no governo Dilma. Né? No período Dilma, teve um ano que a inflação chegou a ultrapassar pela primeira vez 2 dígitos. Só que a inflação, o crescimento menor da inflação hoje, ele é muito mais percebido, ele é muito mais sentido no bolso do que um crescimento da inflação na época da Dilma pelo cenário que havia na época. E isso desfavorece o Bolsonaro. A economia é algo muito forte. Ontem, voltando a falar do Jorge Gomes Coutinho, professor da UF Campos, ele falou sobre a questão do voto econômico. Mas antes de entrar nessa... E que eu acho que penso... E te pergunto se esse voto chamado voto econômico é o carrinho de supermercado, é o alimento na mesa do cidadão, até que ponto isso vai interferir essa inflação aí? Óleo de cozinha custando R$11, o cara anunciando a R$10,99 como promoção. Poxa, em 2019 custava R$3,50, R$3,40. Sobre o que você falou do trabalho do Jair Bolsonaro com relação à fatia mais carente. Entre os que recebem Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, Lula tem 59%. O Bolsonaro do PL teve 20%, tem 20%. Ele acabou com o Bolsa Família, criou o Auxílio Brasil e jogou para R$400. Você acha que isso não funcionou para ele, não refletiu isso em voto? Ele não conseguiu ser muito competente em desvincular o benefício da imagem do Lula. A intenção de voto está refletindo isso. O Lula foi muito competente em desvincular esses benefícios da imagem do Fernando Henrique, porque esses benefícios foram herdados do Fernando Henrique, ele ampliou, mudou o nome. O nome é algo muito simbólico. O Bolsonaro tentou fazer isso, mas como ficou uma coisa meio forçada, porque ele fez isso para ano eleitoral, de uma maneira mais improvisada, né? O Lula já alterou, já reformulou a política dele social logo no início do mandato. Então ficou uma coisa mais consolidada. A esse eleitor, pareceu algo mais verdadeiro. Sim. Dá um impacto, dá uma diferença, sim, né, do que a gente consegue perceber isso. Tem várias fatias aqui. Como que você avalia essa metodologia do Datafolha? É a mais complexa, é a melhor, é a mais robusta hoje que tem? Tem vários institutos. E você falou muito bem, é uma foto do momento. Você faz a pose para foto. Acabou, você vai embora. E tem até umas brincadeiras esses rios aí da vida de que a pessoa tira uma foto rindo e daqui a pouco já volta a ficar sério, imediatamente. Quer dizer, é só aquela foto. Não é um voto, é uma intenção de voto. Essa estrutura dessas pesquisas no Brasil, até que ponto a gente pode se basear nelas e confiar e acreditar, trabalhar nesses resultados? O Datafolha é um instituto de maior credibilidade, né? Se a gente for dar um Google lá na eleição de 2018, comparar o resultado da boca de urna com o resultado eleitoral, a gente vai ver que o Datafolha acertou. É o mais robusto porque ele tem uma estrutura mais cara, né? Trabalha com uma amostra maior. Se você observar o número das amostras, o Datafolha está sempre trabalhando com mais de 2.500 eleitores de amostragem. Outras pesquisas trabalham com 1.000 de amostragens. A gente pode comparar a amostragem com distribuição de municípios, até uma sugestão que eu dou. O Datafolha tem uma equipe permanente que faz pesquisa presencial, que ela tem um dado de melhor qualidade do que a pesquisa por telefone, que é feita pelo Paraná Pesquisas, por exemplo. Então, esses detalhes aí determinam bastante a qualidade do dado. E o Datafolha, para poder entregar essas pesquisas com essa qualidade, também é o que cobra mais caro, né? Tem pesquisa do Datafolha que cobra R$800 mil. Quem paga R$800 mil é o Datafolha porque confia na qualidade do trabalho. Ninguém vai tirar R$800 mil, encomendar uma pesquisa de R$800 mil, né, sem confiar na qualidade do trabalho. E o Datafolha já está aí há quase 40 anos no mercado, né? Quem disse aqui nesse programa, nessa bancada aqui, e estávamos com o Aloysio Abreu Barbosa, com o Arnaldo Neto, foi o Ciro Gomes. Uma pesquisa dessa do Poder Data, por exemplo, do Poder Data, do 360, né? Do Datafolha, perdão, ou do Poder 360, é R$1 bilhão. R$1
milhão de reais. É isso que você está falando, 800 A mil gente tem milhão. tido a proliferação nos últimos anos, como pesquisa gera muito dinheiro, de alguns institutos que têm cobrado mais barato, uns institutos mais baratinhos. Se a gente comparar, né, fizer uma pesquisa mais atenta, usando os jornais inclusive, a gente vai ver que são dados menos confiáveis, a possibilidade de acerto é menor. Mas eu acho que duas coisas que eu queria pontuar. Pesquisa pega opinião, pega intenção de voto pode mudar. Mas no cenário que a gente tem, a intenção de voto está muito consolidada e dificilmente ela vai mudar. E uma segunda informação que é muito importante, pesquisa é feita por amostragem. Ah, mas eu não fui entrevistado. Você não precisa tomar a sopa toda para saber se ela é doce ou salgada. Você toma algumas colheres e você já consegue ter uma noção de como que é o gosto da sopa. A amostragem, ela faz isso. Você não precisa entrevistar todo mundo, a entrevista de todo mundo é censo, é o que o IBGE vai fazer agora, a partir de agosto. Censo demográfico vai entrevistar todo mundo. O que as pesquisas fazem é amostragem. Elas pegam um pedaço da realidade, um pedaço bem distribuído da realidade, pesquisam, e existe um cálculo que já está comprovado matematicamente que se você pegar um pedaço da realidade, você consegue entender a realidade inteira. Você não precisa entrevistar todo mundo para entender a realidade inteira. Por isso que as pesquisas também têm margem de erro, quer dizer, possibilidade de errar. Mas até essa possibilidade ela é calculada, ela é estimada. Normalmente as margens de erro são de 5%. Quer dizer, pode errar em até 5%. E aí essa história da sopa é fantástica. Se você vai tomar essa sopa aí, se ela é salgada ou doce, não precisa. Ou tem gosto de batata, ou de legumes. Isso aí. Bom, agora, quem está numa situação complicada, o Bolsonaro, e aí você analisando aqui esse voto essa intenção de voto por região. E é emblemático, você vê aqui, por exemplo, olha, a pesquisa ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. Você falou. Tem que ter uma estrutura. São 181 cidades com entrevista presencial, com gente para supervisionar os entrevistadores para poder garantir a qualidade do dado. Não é por telefone. Não é por telefone. Sim. E aí, é praticamente o dobro de cidades do estado do Rio de Janeiro, que tem 92. Então vamos lá. Naí que eu quero levantar essa questão aqui e por que isso vem acontecendo. No Nordeste, o Lula sempre foi mais forte, sempre foi mais forte, teve o maior número de votos e também nas pesquisas o maior percentual de intenção. Como é o caso aqui, ele tem 62%, enquanto que Bolsonaro 17%. E é o maior número de Auxílio Brasil. Então, uma coisa foi o que você falou. Foi feito meio que, como a gente diz aqui no popular, meio que nas coxas, né? Foi feito a moda, vamos que a eleição está chegando. Agora, o que traz aqui um quadro novo, e aí eu coloco para você justamente analisar isso. O Sudeste também, o Lula tem esses 42%, aquela coisa, né, do PT São Paulo, do PT aqui da região. Agora, no Sul, que foi, né, maciçamente Bolsonaro na eleição passada, ele perde hoje, com 47% da intenção de votos para Lula, de voto, né, e 30% das intenções de voto para o Bolsonaro. O que reflete esses números? Reflete desgaste, né? Reflete uma certa frustração com o governo Bolsonaro em relação à expectativa que se tinha dele, aquilo que ele entregou. Se a gente não for buscar na internet os programas eleitorais, o último programa do Bolsonaro, eu me lembro, ele disse o seguinte: estou olhando nos olhos da senhora, que é mãe. O seu filho vai voltar para casa com tranquilidade. Ele prometeu segurança pública. Tá? Foi uma eleição em que a segurança pública foi colocada em pauta, que é um assunto que é muito mais forte no lado da direita quanto no lado da esquerda. A esquerda tem um problema de agenda com a segurança pública, tem agenda, mas não está organizada, não está comunicada. E a gente não vê assim, apesar das estatísticas da segurança pública, a gente não tem uma percepção de que a segurança pública melhorou no Brasil. E tem um outro dado que, inclusive, é interessante para os jornalistas para a gente levantar. Existe uma percepção de ampliação da interiorização da violência no Brasil.
porque eu ando pelo Brasil e eu vejo assim, essa cidade, alguns anos atrás, a gente podia usar o celular na rua, não tinha assalto, e a violência está chegando no interior. Então essa ideia de que o interior é mais seguro, é mais tranquilo, isso está cada vez mais sendo dissolvido, né? E acaba, lógico, refletindo na intenção de voto. Eu sou de Italva. Porque eu acho que o grande ativo do Bolsonaro seria essa questão da segurança. Como essa questão da segurança não tem a percepção de que foi resolvida, aí, diante do cenário econômico, né, o foco acaba concentrando na economia. E a economia é algo que beneficia muito mais quem não está no poder, que é o Lula, que pode explorar a memória, porque o governo Lula teve momentos positivos e negativos. O que ele conseguiu projetar no imaginário de muita gente são os momentos positivos. O ano que o Brasil cresceu 7%. As pessoas não costumam se lembrar o que foi os primeiros anos do Lula, que ele teve uma política muito mais austera do que o FHC. O Brasil alcançou a maior taxa de juros do planeta. Ele fez uma política muito mais pesada do ponto de vista econômico do que o FHC para frear o dólar, frear a inflação. Mas o que ficou no imaginário é o período em que a geladeira encheu mais e o carrinho do supermercado enchia mais. E é um pouco mais difícil combater a memória, né, o sentimento, né, ideias, do que combater algo que é real. Né? Você ir no supermercado hoje e não conseguir mais encher o carrinho, sua geladeira não está tão cheia. Você abrir mão, às vezes, de usar o carro por causa do preço da gasolina. É o chamado voto econômico. Também. Né? Ele vai contar aí na hora dessa... A decepção, a frustração da questão. E eu falava aqui que eu sou de Italva, e você percebe os índices de violência por lá aumentaram muito. Não existia negócio de roubo existia lá roubo de bicicleta, uma coisa aqui, outra coisa ali, mas era esporádico. No cenário polarizado, Cláudio, quando tem dois candidatos, isso é um fenômeno que tem sido investigado no mundo todo, as pessoas tendem a votar num dos dois. As pessoas tendem, elas desistem. O voto no primeiro turno a gente diz que é um voto muito ideológico, mas isso é um fenômeno. O grosso da população, quando ele vota no candidato que é competitivo, né, ou dá o voto para quem está na situação, né, por rejeição a quem é oposição, ou dá o voto para quem é oposição, quem é mais competitivo, para derrotar quem está na situação. Então, num cenário de polarização, né, o fato de a gente ter uma polarização entre Lula e Bolsonaro favorece os dois. Bolsonaro por ser situação e Lula por ser oposição. Impossível surgir terceira via? O Ciro aparece com 7%, a Simone Tebet, que veio como uma novidade forte, né, do MDB, e principalmente depois da saída do Dória, tenta-se uma conciliação do PSDB, que agora segue rachado, porque o Aécio Neves quis forçar a barra para lançar o Leite, né, do Rio Grande do Sul como o candidato oficial do partido, já que o Dória desistiu, então está esse impasse. Mas você acha que se o PSDB, por exemplo, apoiar a Simone Tebet, ela vai ter tempo de crescer o suficiente para não só ultrapassar Ciro, mas se tornar uma terceira via viável? Ou essa eleição já está definida, é polarizada entre os dois e fim de papo? Pode surgir a rainha da Inglaterra que não dispare em terceiro. Eu acho que falta uma coisa fundamental para a terceira via, que é carisma. Falta carisma. Você teria que ter um candidato para rivalizar com o carisma do Lula e com o carisma do Bolsonaro. São dois candidatos carismáticos. Não adianta ter tempo, não adianta ter dinheiro, não adianta ter estrutura. A situação para a terceira via realmente é uma situação muito difícil. Muito bom, muito bem observado. William, com certeza, seguramente, você vai ser convocado outras vezes, não é nem convidado, você vai ser convocado. Hoje a gente tem um grande apreço, um grande carinho por você. Obviamente você convocar a trabalhar na eleição, no jornal. Não, eu quero você aqui na rádio, não é de jornal. Claro que é do grupo que a gente tem esse privilégio de poder contar com esse conhecimento, apesar de você ser novo, mas assim, tem um conhecimento muito grande, se dedica, se esforça e estuda, né, para que cada assunto seja levado com clareza e assim,
É interessante você ser um estatístico, você ser um geógrafo, mas você tem sempre o questionamento, né? Quando você fala, mas o Lula cresceu, não vai surgir aquilo. Ah, então você está apoiando o Lula. Você lida bem com isso? Eu acho assim, que quando você tem uma informação que atravessa interesses, né, é muito comum, né? Você desqualifica a informação quando ela não é conveniente e você qualifica a informação quando ela é conveniente. A minha preocupação é com a qualidade da informação, né? Acho que a gente carece muito de qualidade da informação. A gente precisa... Eu acho que a gente precisa dentro do próprio meio jornalístico, rádio, etc., de análises mais qualificadas. A gente tem muitos bons analistas, mas esses analistas, às vezes, eles escorregam, né? E muitas vezes eles escorregam por causa de... acho que vinculações assim ideológicas, né, relações afetivas com candidatos, não que a gente não tenha, todos nós temos, ninguém é neutro, mas eu acho que a gente precisa às vezes se distanciar disso para poder se preocupar em informar com qualidade, né, entregar informação de qualidade, que é isso que aponta. Né? Não é aquilo que me interessa, é aquilo que está dado. O dado é esse, ele está dizendo isso, gostando eu ou não, é isso que ele está dizendo. Perfeito. Tem vários cenários, tem várias outras pesquisas detalhadas aqui que a gente poderia falar, mas já comentamos sobre talvez a maioria, o tempo já avançou e me parece que esse ano, pelo menos em boa parte, o país segue nessa polarização e no estado do Rio também, né? A coisa parece que segue meio que polarizada, apesar do Garotinho ter entrado. Como é que você viu essa entrada do Garotinho nessa... É uma pré-corrida eleitoral, né? Como é que você analisa essa volta? Me parece que ele não tem, né? Pelo menos nas pesquisas, e apesar da força do poder dele, a capacidade dele de conseguir voto, ele tem o grupo dele. Aqui na região norte, na região noroeste, na Baixada Fluminense, ele é muito forte. Mas você acha que ele tem mais chance de atrapalhar do que de ganhar, ou tem chance de ser uma terceira via? Eu acho que a entrada do Garotinho não é por causa do resultado eleitoral. Eu acho que é para marcar posição, para marcar espaço, para mostrar que ele está na cena política, que ele está no teatro político, digamos assim, do estado do Rio de Janeiro, é um ator importante nesse teatro. E gostando a gente ou não do Garotinho, independentemente do que a gente pensa ou da relação que a gente tem com ele, o fato a gente não pode negar. Eu acho que é muito interessante, isso vem das elites campistas, né? Ele não nega as origens dele, né? O Pezão, por exemplo, você sabe me dizer de que município o Pezão é? Qual é a origem? Não, vou saber porque a gente aqui lê, acompanha, tá com ele aí de vez em quando, mas agora qualquer morador do Rio de Janeiro sabe que o Garotinho é de Campos. Você vai conversar com ele, não sabe onde que fica Campos. Aliás, muitos cariocas passaram a saber que Campos existia no estado do Rio de Janeiro por causa do Garotinho. Então, quando ele se coloca na cena política, né, e provavelmente o Bacelar, que acompanha menos, deve fazer isso também, ele faz questão de afirmar também, né, ele traz junto com ele a importância política, o peso político de Campos. Então eu vejo muito mais como ocupação de espaço. A preocupação muito maior em ocupar espaço, melhor dizendo, do que em relação ao resultado eleitoral. Não que o resultado eleitoral não seja importante para ele. Pode ser atribuído ao crescimento dos Bacelar? Eu acho que não. Eu acho que o Garotinho nunca quis sair da cena, né? Depois que saiu do governo do estado, elegeu a Rosinha, ele se manteve dentro do cenário, continuou sendo candidato, mas nesse momento, com o Bacelar, eu acho que esse é um incentivo a mais para poder ocupar esse espaço. Carol, se deixar, daqui a pouco o Cristiano vai ligar e aí vai embora, né? O puxão de orelha. Mas com certeza você não só estará naquela convocação que eu falava aqui para as eleições, vamos aguardar, mas bem antes você com certeza vai estar aqui outras vezes. Espero que, né, tenha gostado e espero que você traga sempre essa colaboração para a gente
de forma bem profissional, de forma bem clara, para os eleitores apaixonados, aqueles que têm o político como uma espécie paixão, né? Política desperta paixões. Política, futebol. Mas futebol, cara, é aquela história. Se meu time ganhou, perdeu, eu choro, mas é meu time. Cara, esse negócio de político de estimação... No passado brasileiro, acho que os políticos carismáticos, eles despertam isso como os times de futebol. A gente pegar a história do Brasil no passado, o que era defender Getúlio Vargas. Acho que o cara amava mais o Getúlio Vargas do que o time dele. Sim, né? sim. O eleitor fiel. Eu confesso que isso não é bom. Porque se o governo não vai bem, cara, eu tenho que mudar meu voto para tentar. Mas eu gosto do Bolsonaro, de Lula, mas se o governo não está bem, como é que eu repito o voto nesse cara? Então não é um voto com razão, é um voto com paixão, né? O carisma é passional, o carisma ele não é racional. Ele tem uma dimensão racional, mas ele tem uma questão de representação. Né? O voto, o eleitor fiel do Bolsonaro é porque ele se sente representado, ainda que ele não tenha consciência disso. Ele não sabe. Isso está no inconsciente dele. Uhum. Isso não foi levado à consciência dele. Mas ele vota e defende com todos os dentes porque ele se sente representado pelo Bolsonaro. Como a gente tem lulistas também. Sim. Cara, olha, seguramente nos veremos outras vezes aqui nesta bancada. Estaremos acompanhando você sempre lá na Folha da Manhã, no portal Folha 1, que você tem uma participação, né? E como a Luísa diz, é sempre muito importante a gente se basear com quem realmente entende, para que a gente possa emitir aqui a nossa opinião de forma completamente isenta e com dados reais do que o momento está apresentando. Sobretudo, vamos torcer para que seja uma eleição pacífica, né? Calma não vai ser tensa, mas que seja pacífica, né? Quero te agradecer pela presença, William, desejar todo sucesso, né? E agradecer mesmo aí por ter estado conosco nesta manhã. Tenha um bom dia, uma ótima quarta-feira, amigo. Um bom mês de junho para você que veio aqui logo no início do mês de junho. Agradecer pelo convite e mandar um abraço para o Luísio, né? Vai estar conosco e na próxima com certeza nessa bancada também desenvolvendo aqui, né, outros detalhes, e aí outras pesquisas virão, outros momentos virão, né? Vamos torcer para que, né, seja tudo dentro dessa paz aí que a gente imagina. São 9h21, conversamos com o geógrafo com especialização doutoral em desenvolvimento regional e em estatísticas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, William Passos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que interagiu também conosco. Tenha uma ótima quarta-feira. A gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza, e Plínio Bacelar vacina.